Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, Ensinamento Bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na semana passada, nós começamos a estudar a Bíblia, desde Gênesis, e queremos chegar até o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos pegar o cerne da Palavra de Deus, para que ela foi escrita, qual é o significado da Bíblia para a sua vida. Nós não iremos ler todos os capítulos, todos os versículos, todos os livros, mas assim, o principal da Bíblia. E no estudo anterior, a semana passada, nós começamos a ver a criação de Deus. E acabamos indo ver um pouco da criação do que Deus fez nos céus. Lá em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 15, você pode anotar aí, nós vimos a criação de um anjo, um querubim ungido da guarda de Deus, mas que em determinado momento se achou maldade no seu coração. Nós fomos em Isaías, no capítulo 14, do verso 12 ao 15 também, e vimos qual foi a maldade que entrou no coração deste anjo. Ele desejou tomar o lugar de Deus no céu, ele desejou ser igual a Deus. Depois nós fomos em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 4 e os versículos 7 e 9, e vimos o nome deste anjo, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, e vimos que ele foi precipitado, ele foi lançado por terra. Houve uma guerra, uma batalha no céu, e ele hoje está aqui na terra, ele não está no inferno. Também fomos um pouquinho mais adiante para vermos qual será o futuro de Satanás, e vimos que o lugar dele será no lago de fogo e enxofre, e lá ele estará sofrendo para todo sempre, de acordo com o capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse. E dos versos 11 ao 15 nós vimos o dia do juízo final. Nós vimos ali que as pessoas foram julgadas de acordo com aquilo que elas tinham feito, mas como elas estavam mortas e não tinham seu nome escrito no livro da vida, elas também foram lançadas no lago de fogo, bem como o inferno e a morte. E esse estudo quer mostrar para você como você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós voltamos no livro de Gênesis e continuamos vendo a criação de Deus dia após dia. Nós vimos que no primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia Deus fez separação entre as águas e criou uma camada de água que protegia toda a terra e criava um ambiente único, propício, com uma grande quantidade de oxigênio. E nós paramos no terceiro dia, quando Deus disse para se ajuntarem todas as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. E assim apareceu a porção seca, um único continente que hoje é ensinado nas escolas como Pangeia, um supercontinente, que foi proposto por um cientista na década de 30, mas que ele foi ridicularizado. Ele era um cientista, melhor dizendo, um meteorologista alemão, porém a teoria dele só foi aceita e comprovada na década de 60. Basta você pegar um mapa mundi e você verá que o Brasil encaixa debaixo da África e assim por diante como um grande quebra-cabeças. A Bíblia também fala quando ocorreu essa separação em continentes como nós temos hoje. Nós vamos ver isso durante esse estudo, nos sábados. E eu quero convidar você a estar todos os sábados estudando conosco a Palavra de Deus. Muito bem, eu parei ali quando surgiu a porção de terra seca e viu Deus que isso era bom, no versículo 10. E nós vamos continuar então do versículo 11 em diante. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Nesse terceiro dia, além de Deus criar o continente, Ele criou todas as plantas que nós conhecemos.
E o interessante aqui é que ele disse que cada uma delas se reproduziria segundo a sua espécie. Então, um pé de limão vai produzir limão, que por consequência vai sair a semente dele e vai nascer um outro pé de limão. A não ser que o homem resolva fazer um enxerto, né? E criar ali, então, colocar uma outra espécie semelhante da mesma família para produzir o fruto um pouco mais rápido. Mas, via de regra, sem intervenção humana, toda a planta se reproduz de acordo com a sua espécie. Isso também é uma lei da ciência conhecida como biogênese. Só a vida pode gerar vida. Vamos então para o quarto dia, a partir do versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. No quarto dia, Deus cria o universo como nós conhecemos hoje. As estrelas, os planetas, o Sol, toda a Via Láctea, todas as galáxias que você possa imaginar e as estrelas que os homens estão contando. É algo realmente maravilhoso e demonstra a onipotência de Deus, o poder dele. Mais do que isso, demonstra a onipresença. Deus fez todos esses astros que estão no céu, que estão fora do nosso planeta, e colocou eles todos nesse mesmo dia. Há salmos que dizem que Deus chama as estrelas, cada uma segundo o seu nome. Deus fez tudo que nós vemos à noite. Deus fez a lua, o sol. A lua serve como base para nós termos os nossos calendários. Claro, nosso calendário não é lunar, mas o calendário israelita, ele é um calendário lunar, que dura em torno de 27 a 28 dias. E isso realmente é importante, ver como Deus sustenta tudo, inclusive a vida, mas especialmente o nosso planeta, girando em torno do Sol, girando em torno do seu próprio eixo, com a Lua girando em torno dele. Isso é algo maravilhoso que Deus fez e que afeta as nossas vidas. As fases da lua são usadas pelas pessoas para plantar, para colher determinadas coisas, e de fato funciona assim. É comprovado, isso não é misticismo, não é coisa de gente antiga, é sabedoria. A Bíblia já fala sobre isso e isso ajuda muito no nosso dia a dia. Mas vamos então para o quinto dia. Disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, multipliquem as aves na terra. E houve tarde e manhã, quinto dia. No quinto dia, Deus cria todas as aves que conhecemos, todos os peixes, todos os animais que habitam nas águas, sejam elas águas doces ou águas salgadas. Deus os fez neste dia. Muitos, quando eu dou esse estudo, me perguntam: tá, mas Deus criou ou não criou o dinossauro? Muitas pessoas dizem assim: não acho dinossauro na Bíblia. Muito bem, nos próximos versos nós veremos algo a respeito disso, a partir do verso 24. Olha só, nós vamos no sexto dia. Gênesis capítulo 1, verso 24. Acompanhe comigo. E disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
Veja bem, Deus cria neste dia aqui estes seres viventes. Ele cria os animais para conviverem com o homem, os animais domésticos. Galinha, porco, boi, cavalo, cachorro, gato. Esses animais que convivem conosco no dia a dia. Mas Deus também cria os animais selvagens, aqueles que vivem afastados de nós, aqueles que têm medo de nós e que de alguma forma hoje pode nos causarem algum mal, algum dano. Mas não era assim no começo. Havia harmonia, não tinha esse problema. Porém, fala que Deus criou os répteis. Você sabia que todo dinossauro, na verdade, é um réptil? A palavra dinossauro ela é recente, por isso você não encontrará ela na Bíblia. Deus fez sim os dinossauros, eles eram répteis. Quando Deus está criando todas as coisas aqui, lá no começo não havia morte. Os répteis crescem durante toda a sua vida, uma tartaruga cresce a vida inteira. Nós crescemos até os nossos 20 anos, para cima, e depois nós começamos a crescer para o lado. Começamos a curvar as nossas cabeças, o nosso corpo começa a encher, né? Mas os répteis não, eles crescem todo o tempo da vida deles aqui. Uma tartaruga marinha vai crescer a vida inteira. Claro, você vai dizer, ela não é um réptil. Mas um lagarto é um réptil, ele cresce a vida inteira dele. Dinossauro vem do grego, da palavra deinosauro, que significa Deino significa terrível e sauro, lagarto. Espero ter respondido essa dúvida para você. Se Deus criou ou não os dinossauros? Deus criou sim os dinossauros. Só que a palavra é muito recente. Porém a Bíblia deixa bem claro aqui que Deus fez eles. Eles são répteis. Vamos continuar no 6º dia. Agora que Deus criou todas as coisas. Deus criou a luz. Deus criou uma camada para proteger a terra. Deus criou um continente, Deus criou plantas, Deus criou animais. Deus vai criar a última e a mais especial de todas as suas criações. Ele vai criar a raça humana. Acompanha comigo no verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Veja bem, no começo do versículo, você não encontra a palavra faço o homem à minha imagem e semelhança. Você encontra a palavra façamos o homem. Este é o indicativo de que Deus é três. Deus é três pessoas, um único Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui na criação. E estão também na criação do homem. O verso 26 é um resumo da criação do homem. Mas no capítulo 2, Deus vai nos dar detalhes desta criação. E eu quero pedir para você virar a página ou passar para o capítulo 2 de Gênesis, para nós vermos alguns detalhes da criação do homem, algumas coisas que envolveram esta criação. Antes de nós vermos a criação do homem, nós vamos ver que Deus vai criar um lugar para o homem. E nós vamos ver alguns outros detalhes, que o clima era diferente do nosso clima agora. A partir do verso 4, diz assim, do capítulo 2: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Veja bem, querido ouvinte, não havia chuva. Lembra? Tinha uma camada de água que protegia a terra, mas como é que era regada a terra? Como um sereno, um vapor que subia, e regava toda a terra. Agora, no verso 7, vai dar alguns detalhes a respeito de como Deus fez o homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus fez o homem do pó da terra. Muitas pessoas dizem, não, eu não vim do pó da terra, eu vim de um outro animal, de um primata. Alguns dizem o macaco. Muito bem, respeito se você quer acreditar nisso, mas não há provas. Como também não há provas que o homem veio do pó da terra. Mas há indícios que ele veio do pó da terra.
Há minerais que existem no seu corpo que também existem na terra. Por exemplo, cálcio, ferro, zinco e por aí vai. E todos eles nós precisamos para que o nosso corpo se sustente, para que nós não tenhamos doença, para que nós sejamos saudáveis. Fala que Deus formou um boneco de terra e Deus soprou nele o fôlego da vida. Aqui entra a semelhança de Deus com os homens. Não é no corpo, porque o corpo é a semelhança da terra. Não é na alma, porque na alma nós sentimos, nós escolhemos, nós obedecemos. A palavra que soprou no original é ruach. É a mesma palavra traduzida para soprou, para vento e para espírito. Deus soprou o espírito dele no homem. A semelhança de Deus com o homem, comigo e com você, está no espírito. Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. O que esse boneco de terra fez para merecer a vida? Eu lhe pergunto. Como é que um boneco de terra pode merecer a vida? Ele não merece. Isso demonstra que Deus é gracioso. Deus nos deu vida e deu tudo o que nós temos nesse planeta. Deus nos deu o universo. O Senhor nos presenteou. Isso é gracioso, sem cobrar nada. Porque o boneco não tinha como merecer, ele não tinha como pagar por isso. Ele não tinha como fazer por merecer. Entende? Isso é graça, um favor não merecido de Deus, que o homem ganhou, assim como eu e você ganhamos. Nós somos homens e mulheres. Agora Deus planta um lugar, faz um lugar especial para colocar um homem. Um jardim. Versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há obdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o rio Eufrates. Deus faz um jardim, um lugar bonito, conhecido como o Jardim do Éden. Aqui na nossa região, no município de Chapecó, há um cemitério com o nome de Jardim do Éden. Jardim do Éden significa jardim de delícias. Você já visitou jardins feitos pelo homem, como o Jardim Botânico em Curitiba? É um lugar lindo. Agora imagine um jardim plantado, criado por Deus. É algo que não dá para descrever. É algo que realmente é de encher os olhos. É algo maravilhoso. E Deus fez especialmente para colocar lá o homem. E o autor aqui, que Deus usa, ou melhor, a pessoa que Deus inspirou para escrever o livro de Gênesis, Moisés, ele nos dá a localização do jardim. O jardim estava localizado nesses 4 rios que eu acabei de ler. Os dois primeiros deles nós não sabemos que fim levou, mas os outros 2 finais, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, eles se encontram hoje onde é a nação do Iraque. Lá onde há muita guerra, onde há muito petróleo, muita discussão. Então esses 2 rios estão passando ali, eles passam pelo Iraque. É naquela região ali, Iraque, Irã, Turquia, Kuwait. Naquela região ali que Deus tinha criado o Jardim do Éden. Nós também veremos onde é que foi parar esse jardim no decorrer do estudo. Mas seguindo em frente, fala que Deus plantou 2 árvores no jardim. Essas árvores, ele não fala que elas se procriariam segundo a sua espécie, que elas teriam semente. Ela fala que elas teriam frutos, mas não fala que essas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, poderiam ser multiplicadas. Então tire da sua cabeça que essa árvore, a árvore ruim do conhecimento do bem e do mal, é a macieira. Não é a maçã, pode ficar tranquilo com isso, porque não é a maçã, tá? Continuemos aqui. Deus plantou essas árvores, colocou o homem lá e ele deu algumas ordens para o homem. Versículo 15 ao versículo 17. O Senhor Deus
Tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro detalhe: Deus pega o homem e coloca ele lá no jardim. E a primeira coisa que Deus diz ao homem: você vai trabalhar. Não, mas não está dizendo isso aqui. Está sim, está dizendo lavrar é trabalhar. Se você algum dia teve raiva, quis brigar, quis pegar a pessoa que inventou o trabalho, fique à vontade. Ele é Deus. E essa luta você não tem como ganhar. O trabalho foi criado por Deus. Claro que não era difícil como é hoje. Era algo prazeroso para o homem. Era um hobby, como nós iremos ver. É algo tranquilo de se fazer. Depois disso, Deus disse que ele deveria, além de lavrar, guardar, cuidar do jardim. Mas tudo ali era perfeito, tudo tinha harmonia. O homem era perfeito, não tinha pecado, ele não tinha morte. Veja que Deus disse que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, ou seja, ele era eterno. É por isso que hoje as pessoas não aceitam a morte, porque nós fomos criados para sermos eternos. Assim Deus fez cada um de nós. Mas ele deixou claro, e esse fruto aqui, que Deus fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um fruto literal. O homem tinha que tomar uma escolha de pegar esse fruto, comê-lo, para então morrer. Deus dá essa advertência ao homem. Deus dá uma oportunidade de o homem escolher. Se ele quer confiar em Deus, que fez tudo, inclusive ele, e deu aquele local para ele, deu esse planeta, todo o universo para ele, ou não querer mais confiar. Por isso Deus colocou essa planta lá no meio com esses frutos, né, que é conhecido como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não sabia o que era o mal. Hoje, infelizmente, queridos ouvintes, nós sabemos o que é o mal. E nós, por mais que nós lutemos, na maioria das vezes nós não conseguimos fazer o bem. Na maioria das vezes nós fazemos o mal. Isso é importante hoje. Nós saberemos na semana que vem como é que o mal entrou no mundo, o que houve. Nós veremos o restante da criação de Deus aqui no sexto dia. O sexto dia não acabou, ele é um dia longo, tem muitos detalhes. E nós veremos a criação da mulher, ela também foi criada no sexto dia. Veremos alguns princípios para as nossas vidas. Mas o que é importante hoje é que você grave muito bem. Deus criou o trabalho. Deus deu uma ordem ao homem para que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse, ele morreria. Morte significa separação. A separação de Deus. O homem iria morrer, ele seria separado de Deus. Quando Deus criou o homem era ligado com Deus, ele conhecia, amava, obedecia a Deus. Por que hoje nós não conhecemos a Deus? Por que hoje nós não conseguimos amar a Deus e obedecer a Deus? Na lição da semana que vem, do estudo que nós estamos vendo, você descobrirá o porquê. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.